4 tufões consecutivos atingem as Filipinas. Mais de 25 mil casas são afetadas no país. Igreja Adventista promove ajuda humanitária e auxílio financeiro a famílias afetadas. Tufões não param guerreiros de oração filipinos. Veja agora, aqui na NN. Enquanto as Filipinas se recuperavam dos tufões Saudel, Molave e Goni, outro tufão, Vampco, também conhecido como Ulisses, chegou às já devastadas regiões leste e norte do país, onde está a capital Manila. As pessoas em áreas sujeitas a inundações foram evacuadas. A maioria ficou surpresa com a quantidade de água que o tufão trouxe para as partes central e norte da ilha de Luzon. Plantações e outros meios de subsistência foram destruídos. O tufão Vampco deixou ruas e principais estradas intransitáveis e derrubou torres elétricas e de comunicação. As principais barragens na região norte transbordaram, causando inundações de 15 metros de profundidade. Casas ficaram quase totalmente cobertas de água. Até o fechamento desta edição havia 67 mortos, 21 feridos e 12 desaparecidos. Os prejuízos estimados são de 25 milhões de dólares, cerca de 135 milhões de reais. O setor agrícola relatou uma perda estimada de pouco menos de 10 milhões de dólares, enquanto o setor habitacional informou que 26 mil casas foram danificadas. O presidente da Igreja Adventista na região, pastor Samuel Sol, convida os fiéis a orarem com fervor pela segurança e conforto das pessoas afetadas pela tormenta. Só disse, abre aspas, é durante este tempo que buscamos sinceramente a proteção de Deus. Por maiores que sejam as tempestades que virão em nosso caminho, sempre nos lembramos de que Deus é o nosso abrigo e de que isso também vai passar. Fecha aspas. Vamos agora falar da ajuda humanitária prestada pela Agência Adventista ADRA. A ONG está atuando nas Filipinas desde os 3 tufões anteriores, atendendo a famílias afetadas. Assim que o tufão Vampco deixou o país, a equipe da ADRA conduziu avaliações rápidas nas áreas afetadas para identificar as necessidades primárias da comunidade e atendê-las. A ADRA Filipinas respondeu com 5 equipes. Um auxílio financeiro foi destinado para a região de Luzon, onde os serviços comunitários adventistas estão trabalhando. Em Lopes, Quezon, mais de 400 famílias receberam cada uma $31 da agência não governamental. Outras 800 famílias receberam a mesma quantia nas províncias de Calitaan, Rizal e Samblayan, na província de Mindoro Ocidental. O desastre e os danos sem precedentes causados por Vampco continuam a ser um desafio, pois a maior parte dos recursos já havia sido distribuída para famílias vítimas dos outros 3 tufões. Apesar disso, uma representante da ADRA afirma que o ciclone tropical trouxe o melhor dos filipinos no sentido de empatia e compaixão pelo próximo. A fonte também destacou a parceria entre a Igreja Adventista e o seu braço humanitário. Antes de concluir esta reportagem, eu gostaria de mencionar um grupo especial nas Filipinas que também precisa de nossas orações. São os guerreiros de oração. Eles fazem parte da iniciativa do evangelismo digital, DAY, na sigla em inglês.
O projeto nasceu durante a edição do GAIN, realizada no norte do país. A iniciativa conta com diretores de comunicação e entusiastas de mídia das missões e associações adventistas locais. Ela é liderada pelo pastor Sam Neves, diretor associado de comunicação da Igreja Adventista em nível mundial. A equipe inclui web designers, editores de vídeo, gerentes de mídia social, artistas digitais e escritores de Luzon, Visayas e Mindanao. Neste momento de crise, os 153 missionários digitais estão orando sem cessar por pessoas de todo o mundo e, claro, pelos filipinos. Eles respondem a e-mails, conversam por chat, dão auxílio pastoral e estudos bíblicos. Os guerreiros alcançam mais de 4.000 pessoas todos os dias. Esta equipe precisa de nossas orações. A maioria deles vive em áreas muito afetadas pelos tufões, com internet e eletricidade instáveis. Alguns intercedem à luz de velas e com ventos que quase derrubam suas casas. Contudo, até agora, nenhum missionário digital sofreu qualquer dano. Glória a Deus por esta bênção. Saudações e cumprimentos a esses heróis. Que essa história inspire você como inspirou a mim. Não importam as circunstâncias, nunca deixe de cumprir sua missão. Deus está com você, sempre. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias de amor, missão, fé e esperança. Um abraço e que Deus abençoe. Gabriel approached this remote Indian village for the first time. He didn't know what he was getting himself into, but he had heard a still, small voice impressing him to go. Gabriel had taken a year off school because of health issues, but a friend told him about a mountain village where people had never heard of Jesus. Even though his health was getting worse, Gabriel felt compelled to go. I told God, since you have sent me here, you have to make me alright. You have to take care of me. I'm completely focusing and depending on you, all my health issue. After arriving in the village, Gabriel rested and prayed for a week. Then he had to travel a long distance to see a doctor. A blood test revealed that his health had been restored. His prayer answered, Gabriel returned, ready to put all his energy into serving this community. But he quickly realized the challenges facing him. The high altitude made it cold. He had to hike to get water, and the villagers knew nothing about basic health principles. See, we see a child. The face is so dirty and he's playing with the mud, and here we see a lot of wounds. I don't know how I'm going to support him the medicine. He's feeling so cold. It is so cold here. Although Gabriel had permission from village leaders, many opposed his presence, but the children loved him. There was no school in the village, so Gabriel turned his home into a classroom. Here now most of them, they are beginning to write. They're writing, they know how to write already ABCD, and also they know how to read, and now they're writing, some of them 1 to 100, and also a spelling. It was very difficult for them to accept me, and it took almost 4 months to be friends with them. So when they finally accepted me as part of the villager, that makes me very, very happy. The villagers started inviting Gabriel to spend time with them. He is cutting European banana. We're going to eat banana flour tonight. We're running out short of money and out of vegetable, so we are going to eat the banana. Soon, Gabriel was having conversations about health principles. Sometimes they even talked about faith. When they began to ask me, what did you have in your life that makes you so happy? Then I began to share the love of Jesus Christ. The villagers enjoyed hearing about his hope in Jesus. It was a liberating concept they had never heard before.
Many accepted Jesus and started meeting together on Sabbath. Wonderful doors were opening, but Gabriel still got discouraged at times. He felt lonely. One outlet was to visit a market nearby from time to time, but even this came with challenges. They're smoking, this old lady. I can't bear the smell anymore, but I just have to adjust. I don't know, sometimes I get confused why God sent me such place. Instead of vehicle, this is the place of my mission field. But Gabriel never gave up. He began hiking to other nearby villages, as far as he could walk, to spread the good news. Even I'm feeling tired, but I won't give up. I'll go and meet and tell them about the love of Jesus. After this year of ministry, Gabriel knew that he only wanted one thing: to follow God's will for his life. His desire to delve deeper into the Bible led him to enroll in the School of Theology at Spicer Adventist University. When I went to the village, I knew that my health is very poor, then I might possibly even died. But I have a patience to reach the Gospels to the people where it is unreached. Today, Gabriel is happy to be studying at Spicer, a school dedicated to teaching and training students for a higher purpose. His dream is to become a full-time church planter, and thanks to a missionary family sponsoring his studies, that dream is set to become a reality. Not far from the Spicer campus, a community had no school. Just like Gabriel taught his village children, the university has reached out and opened a classroom. The gratitude of parents shows that so much more is needed. This quarter, a portion of your 13 Sabbath offering will help build a new school building for this needy community. Please pray for this opportunity near Spicer Adventist University. Pray that more people will find hope in Jesus, just like the villagers Gabriel ministered to. Thank you for supporting the 13 Sabbath offering and the mission of the Seventh-day Adventist Church around the world.
Quis pra mim as coisas que o mundo dá valor. Tentei voltar, mas preso em trevas vive meu coração.
Olá, amigos. Como 2020 está chegando ao fim e pensamos em tudo o que aconteceu, acredito que muitos concordariam que este ano foi um dos mais difíceis da história recente. De muitas maneiras, parece se adequar à descrição encontrada em Mateus capítulo 24, verso 7, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E a lista poderia continuar. Tantas coisas difíceis e desanimadoras aconteceram este ano que, se nos demorarmos muito nelas, poderíamos acabar muito desanimados e desencorajados. Mas, louvado seja Deus, temos uma esperança maravilhosa que nos eleva e nos encoraja a seguir em frente. Prosseguindo em Mateus 24, versículos 12, 13 e 14, nós lemos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você entendeu isto? Essa mensagem está nos dizendo que, apesar de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, nada pode impedir o Evangelho de ser pregado a todo mundo como um testemunho para todas as nações. Permita-me repetir isso de outra forma. Absolutamente nada vai deter a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e do 4º anjo de Apocalipse 18, chamando as pessoas para fora da confusão, chamando as pessoas para a verdadeira adoração de Deus como Criador, chamando-os para ficar longe da marca da besta e qualquer coisa que os controlem que não seja o poder de Deus. Nada vai deter esta proclamação. Que maravilhosa promessa é esta em Mateus 24. E que mensagem incrível temos para compartilhar como uma testemunha ao mundo no envolvimento total dos membros, que apesar de tudo que acontece ao nosso redor, embora o mundo pareça estar girando fora de controle, há um Deus no céu que nos ama, que morreu por nós, que nos redimiu, que tem um plano para nós, que está intercedendo por nós no santuário celestial e que em breve virá para nos levar para casa para vivermos com Ele para sempre. Que mensagem maravilhosa e incrível temos para compartilhar com o mundo agora, enquanto tantas pessoas estão em busca de esperança para hoje e certeza para o amanhã. Temos o privilégio de ser âncoras de estabilidade e pilares de esperança nestas tempestades. Deixe-me compartilhar com você este pensamento maravilhoso encontrado no livro Obreiros Evangélicos. Alguns olham sempre ao lado objetável e desanimador e, portanto, deles se apodera o desânimo. Esquecem que o universo celeste espera por torná-los instrumentos de bênçãos para o mundo e que o Senhor Jesus é um tesouro inesgotável do qual as criaturas humanas podem tirar força e coragem. Não há necessidade de desânimo e apreensão. Nunca virá o tempo em que a sombra de Satanás não se atravesse em nosso caminho. Nossa fé, porém, deve penetrar esta sombra. Deus pede obreiros determinados, que se recusem a desanimar e a bater por agentes contrários. O Senhor nos está guiando e podemos marchar avante corajosamente, seguros de que Ele há de estar conosco, como esteve nos anos passados. Que promessa incrível, linda e cheia de esperança. E para encerrar, gostaria apenas de agradecer tudo o que você fez este ano pelo Senhor.
Apesar de tudo o que aconteceu este ano, você continuou encontrando um caminho a seguir apesar da pandemia, de desastres naturais, agitação social, crises econômicas e muito mais. O povo de Deus ao redor do mundo usou a criatividade e a coragem para prosseguir, ajudando pessoas carentes, espalhando esperança e encorajamento através da internet e muito mais. Usando todos os meios possíveis para anunciar a mensagem do Evangelho e a verdade de que Jesus em breve virá. Obrigado por tudo o que você fez e está fazendo por meio do poder de Deus. Que Ele continue abençoando você, à medida que você avança em sua força durante estes tempos incríveis em que vivemos. Maranata, Jesus está vindo em breve. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, paramos por um momento, pedindo que Tu dês mais coragem e bênçãos a todos os membros da nossa igreja ao redor do mundo, às famílias, às mulheres, aos homens, aos jovens, às crianças, a todos aqueles que estão dispostos a submeter suas vidas para Ti. Dê-lhes coragem agora e ajude-os a seguir em frente no ano de 2021, percebendo que estamos nos aproximando da breve volta de Jesus e que o Espírito Santo nos usará de uma forma poderosa à medida que descansamos nos braços de Jesus. Senhor, oramos fervorosamente pela chuva serôdia do Espírito Santo. Oramos por poder para proclamar as 3 mensagens angélicas. Oramos por poder elevar Jesus em toda esta beleza e na magnífica redenção e oportunidade de salvação que temos por causa da vida, morte e ressurreição, e o ministério contínuo no lugar santíssimo do santuário celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em cujo nome pedimos tudo isso. Amém. In whose name we ask all of this. Amen. Bom sábado e Feliz Natal, um bocadinho atrasado, como é lógico. É bom poder estar convosco e eu espero que realmente tenham tido uma boa véspera de Natal, um bom dia de Natal, apesar das dificuldades que temos hoje em dia. Espero que realmente tenha sido um tempo especial para todos vós. Gostava de cumprimentar sobretudo aqueles que nos veem também através do YouTube, os irmãos que por um motivo ou outro não podem deslocar-se à igreja. Um bom sábado também para vocês. E dizer que realmente é nesta altura do ano, eu estava a dizer há pouco, estava a partilhar com o irmão Luís, que o Natal sempre foi uma altura do ano muito especial para mim. E é sempre bom, creio eu, nós podemos refletir sobre o amor do nosso Salvador, sobre a missão especial que Ele veio a esta terra realizar. E eu gostava de fazer isso convosco esta manhã. E por isso eu ia convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26 ao versículo 38. É um texto que todos nós conhecemos, creio eu, ou uma boa parte de nós conhecerá. É o texto da anunciação do nascimento de Jesus a Maria. Eu vou ler da Nova Versão Internacional e o texto diz o seguinte: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Maria. Tu foste agraciada por Deus. Tu ficarás grávida e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus.
ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Já alguma vez nas vossas vidas ouviram alguém dizer-vos: pá, tu não és normal? Eu já ouvi algumas vezes. Aconteceu-me, por exemplo, naquela peça de Natal da Igreja do Porto, em que eu e uma amiga fazíamos os papéis de burro, e de vaca ela, e ela tinha de declamar as falas dela e as minhas, porque eu me esclareceu no final: pá, tu não és normal. Aconteceu-me, por exemplo, quando um certo dia de verão, eu ao sair da praia chutei uma bola de voleibol contra a cara da minha mãe. Toda a gente virou para mim e diz: pá, tu não és normal, pois não? Mas talvez o episódio mais embaraçoso da minha vida em que alguém me disse tu não és normal tenha acontecido no CAOD, no nosso colégio adventista em Oliveira do Douro, no Norte. Para vos contar a história, tenho de vos dar um pouco de contexto. Eu e os meus amigos, hoje em dia, temos um grupo no WhatsApp chamado Power Rangers. E a razão para isso é simples. Quando nós éramos miúdos, nós adorávamos os Power Rangers. Para aqueles que não conhecem, Power Rangers era uma série de televisão focada num grupo de rapazes e raparigas que, como nós dizíamos na altura, eram mesmo fixes. Apesar de serem miúdos normais, eles tinham o poder de se transformar em super-heróis com excelentes capacidades de artes marciais para combater os seres malvados que ameaçavam a cidade deles. Ora, quando eu e os meus amigos éramos miúdos, os Power Rangers estavam no seu pico. E então nós brincávamos com frequência aos Power Rangers. Mas atenção que nós levávamos aquilo mesmo a sério, hein? Ao ponto de termos pedido a um dado momento às nossas mães para nos fazerem roupas dos Power Rangers, para nós podermos utilizar debaixo das nossas roupas e, tipo super-homem, podemos tirar as nossas roupas sempre que houvesse uma ameaça qualquer na nossa cidade, preparados para combater o mal sempre que fosse necessário. Ora, naquela altura eu tinha uma imaginação muito fértil e com toda aquela loucura dos Power Rangers, eu facilmente me imaginava numa situação difícil, rodeado por inimigos imaginários, capaz de os derrotar apenas se eu utilizasse os meus melhores golpes de Kung Fu, à boa maneira dos Power Rangers. Ora, uma certa manhã, eu tive um encontro inesperado com estes inimigos imaginários dos Power Rangers. Para quem não conhece o nosso colégio, há 2 edifícios, o edifício da escola primária e o edifício do 2º e do 3º ciclo. Junto do edifício do 2º e do 3º ciclo, temos ali um espaço aberto que na altura era o nosso campo de jogos, e do outro lado do campo de jogos há uns anexos onde ficava o snack bar da escola. E uma certa manhã, eu que estava no edifício da escola primária, foi-me pedido que fosse ao snack bar buscar alguma coisa para trazer para, eu creio que era a minha professora na altura. E então lá fui eu, e quando cheguei lá, reparei que o snack bar estava fechado, e por isso eu tive de esperar um bocadinho para que viesse alguém abrir o snack bar. Mas enquanto eu estava à espera, a minha imaginação fértil entrou em funcionamento. E eu vi-me rodeado de 10 inimigos imaginários dos Power Rangers. E como membro honorário dos Power Rangers que eu era, eu não os podia deixar sair dali ilesos. Tinha de ensinar-lhes uma lição. Mas havia um problema. É que do outro lado do campo de jogos estavam as salas de aula, com as janelas viradas para o sítio onde eu estava.
e eu não conseguia ver se dentro das salas de aula havia alunos ou não. Mas eu, na altura, eu pensei, não, eles são muito mais velhos do que eu. Eles de certeza que têm horários completamente diferentes dos nossos, de certeza que não têm que estar o dia todo na escola. Por isso, eu comecei a aplicar os meus melhores golpes de Kung Fu. Os meus braços e as minhas pernas cruzavam o ar com precisão cirúrgica. E com orgulho eu posso dizer-vos esta manhã que eu consegui salvar a minha escola daquela ameaça imaginária. O problema foi que, juntamente com os meus inimigos imaginários, eu também destruí outra coisa. Destruí a minha reputação. E por isso, porque afinal os alunos estavam lá nas salas de aula como eu não tinha pensado e viram tudo. E por isso muita gente me disse naquela altura, pá, tu não és normal, pois não. Tu não és normal. Quando eu leio o texto de Lucas 1, que nós lemos esta manhã, também eu me sinto tentado a perguntar, pá, isto não é normal, pois não? É que este texto é bastante peculiar. Eu digo que é peculiar não necessariamente pelo seu género literário. Há outros textos que não é uma história única, há outros textos escritos neste género. Na Bíblia, até este momento, encontramos 3 outras histórias semelhantes. Abraão e Sara com a anunciação do nascimento de Isaac. Manoé e sua mulher com a anunciação do nascimento de Sansão. E Zacarias e Isabel com a anunciação do nascimento de João Batista. Portanto, a história da anunciação do nascimento de Jesus a Maria não é propriamente original, porque há outras histórias semelhantes, mas é peculiar nos detalhes. É peculiar na maneira como este género literário é executado aqui em Lucas. E para termos noção do quão peculiar é, eu gostava de brevemente rever as outras 3 histórias convosco esta manhã. Em primeiro lugar, temos a história de Abraão e Sara, um casal idoso e infértil, a quem por 2 vezes, em Gênesis 17 e 18, são enviados seres divinos com a mensagem de que eles terão um filho que fará grandes coisas para Deus. E em ambas as ocasiões, primeiro Abraão e depois Sara, a resposta deles a esta mensagem é rirem-se, porque simplesmente não conseguem acreditar que vão ter um filho naquela idade. Depois temos a história de Manoé e sua mulher, os pais de Sansão, outro casal infértil, a quem em Juízes 13 é enviado um anjo com a mensagem de que a mulher irá dar à luz um filho que fará grandes coisas para Deus. A mulher acredita rapidamente, mas Manoé demonstra um bocadinho menos de fé do que ela e acaba por demorar um pouco mais a perceber que a mensagem estava correta. E finalmente, mesmo antes da anunciação a Maria, também no capítulo 1 de Lucas, nós encontramos a história de Zacarias e Isabel. Mais uma vez, um anjo é enviado a um casal idoso e infértil. E de novo é-lhes dada a mensagem de que vão ter um filho e que esse filho irá fazer grandes coisas para Deus. E mais uma vez, um dos membros do casal, neste caso Zacarias, não consegue acreditar naquilo que lhe é dito. Por tudo isto, quando finalmente chegamos ao texto que lemos esta manhã e nos apercebemos que esta é mais uma história de anunciação, facilmente poderíamos cair na tentação de pensar, já sei onde é que isto vai dar. Já sei que um anjo vai ser enviado a um casal idoso, que esse casal idoso é infértil e que a notícia de que vão ter um filho que irá fazer grandes coisas para Deus será recebida com incredulidade. Mas, surpreendentemente, não é isso que acontece. Em primeiro lugar, logo no início da história, no versículo 27, percebemos que desta vez o anjo não foi enviado a um casal idoso, desta vez o anjo foi enviado a uma rapariga que se acredita ainda era adolescente, talvez entre 12 a 16 anos de idade. Mas, não só não estamos nós a lidar nesta história com uma rapariga adolescente em vez de um casal idoso, como esta rapariga nem sequer ainda pertence a um casal.
O versículo 27, na Nova Versão Internacional, diz-nos que ela estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. Noutras palavras, eles ainda não estavam casados. E o texto nada nos diz acerca da sua fertilidade ou infertilidade. Ou seja, em vez de termos um casal idoso e infértil, encontramos aqui uma rapariga de 12 a 16 anos de idade que ainda não se tinha casado, que era virgem e que, por isso, nem sequer se tinha tido a oportunidade de perceber se ela era fértil ou infértil. E depois deste início invulgar, temos também a questão da reação que ela tem à notícia que lhe é dada. Em todas as outras histórias na Bíblia em que um anjo anunciou o nascimento de uma criança que irá fazer grandes coisas para Deus, essa notícia foi recebida com incredulidade por parte de um ou de ambos os membros do casal. Abraão e Sara riram, Manoé não quis acreditar na sua mulher e Zacarias não acreditou ser possível. E agora, quando chegamos ao episódio da Anunciação a Maria, é normal esperarmos que ela também demonstre incredulidade. Mas, em vez disso, aquilo com que nos deparamos é uma simples frase: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, versículo 38. Sem qualquer hesitação e sem qualquer ponta de ironia. E é por tudo isto que, tendo em mente as outras histórias de anunciação do nascimento de uma criança que vai fazer grandes coisas para Deus, quando eu leio a história da anunciação do nascimento de Jesus a Maria, eu sinto-me tentado a perguntar: isto não é normal, pois não? Tudo aquilo que devia ter acontecido não aconteceu. Não houve nenhum casal idoso, não houve qualquer referência à infertilidade, não houve ponta de hesitação por parte daquela a quem a notícia foi dada. Por isso, não. Esta aqui não é uma história normal de anunciação de um nascimento de um menino que vai fazer grandes coisas para Deus. Esta é uma história fora do normal. Mas eu pergunto-me se será de estranhar que esta não seja uma história normal. Afinal de contas, este menino que haveria de nascer a Maria não era um menino que facilmente se enquadrasse na categoria do normal. E eu não estou a falar aqui, por exemplo, da sua natureza divina ou da sua extraordinária missão neste mundo. Não, eu refiro-me até à sua própria integração na sociedade daquele tempo. Afinal de contas, nós não nos podemos esquecer em que tipo de sociedade Jesus nasceu e cresceu. Como nós lemos no texto esta manhã, os seus pais viviam em Nazaré da Galileia. Uma povoação que os académicos acreditam que na altura teria entre 200 a 500 pessoas, 200 a 500 habitantes. Como é que vocês acham que as pessoas naquela povoação, naquele restrito grupo social, reagiram quando começaram a perceber que Maria e José, que ainda não tinham casado, estavam à espera de um bebê? Que tipo de conversas é que vocês imaginam que terão corrido por aquele restrito grupo social? Quais seriam os rumores que se contavam acerca de Maria, de José e do menino Jesus naquela povoação? A verdade, meus queridos, é que muito provavelmente crescer naquela pequena vila significou para Jesus ter de enfrentar o estigma de nascer fora do casamento. O que naquela altura significava uma exclusão, se não completa, pelo menos parcial, da sua sociedade. Aos olhos dos outros habitantes de Nazaré, Maria e José não eram simplesmente mais um casal, não. Eles eram um casal de pecadores. E Jesus não era uma criança normal. Ele era uma criança que tinha nascido de um ato pecaminoso. E eu pergunto-me se terá sido essa razão que levou Jesus, ao longo de todo o seu ministério, a servir preferencialmente aqueles que não se enquadravam no que os outros definiam como o normal.
Pessoas como, por exemplo, o leproso que Jesus encontrou no capítulo 5 de Lucas. Um homem que, por causa da sua doença, tinha sido literalmente afastado do resto da sociedade. Pessoas como, por exemplo, o empregado do centurião que Jesus curou no capítulo 7 de Lucas. Alguém que estava às ordens de um romano, de um gentio, de um povo que fazia parte, de um homem que fazia parte de um povo que os judeus desprezavam na altura. Ou pessoas como, por exemplo, a mulher que andava curvada há 18 anos e que Jesus endireitou no capítulo 13 de Lucas. Alguém que, como a maior parte das mulheres naquela altura, se encontrava numa situação vulnerável e estava completamente dependente de outros para a sua sobrevivência. Nenhuma destas pessoas fazia parte daquilo que a maior parte da sociedade de então tinha definido como o normal. E por causa disso, tinham sido excluídos dessa sociedade. Tinham sido postos de lado. Tinham sido transformados no outro. E quando lemos todas estas histórias esta manhã, podemos sentir-nos tentados a perguntar: isto não é normal, pois não? E não é normal. Porque este menino que nasceu a Maria não se enquadrava naquilo que os outros tinham definido como normal. E o seu ministério focou-se naqueles que também não se enquadravam naquilo que os outros tinham definido como normal. E talvez seja importante nós percebermos isso. Percebermos que ao longo do ministério de Jesus, ao longo de cada um dos 4 evangelhos, o que nós vemos uma e outra vez por parte de Jesus é uma normalização daquilo que outros tinham definido como estando fora do normal. É a integração de outros, de pessoas que tinham sido excluídas da sociedade, dentro da sociedade, e a aceitação do outro. Ou, se quiserem, noutras palavras, percebemos que sim, isto até pode não ser normal, mas que não há nada de mal com isso, porque o nosso Deus é o Deus que ama a todos de forma igual, inclusive àqueles que não se enquadram na categoria do normal. Como vocês sabem, ao longo dos últimos 7 anos, a minha vida foi passada sobretudo em Inglaterra. E apesar de qualquer país ter coisas boas e más, eu até gostei bastante de estar lá. Mas enquanto estive lá, tive sempre um grande problema. E esse problema era o meu nome, João. Como adepto de futebol, que ouvi algumas vezes a maneira como os comentadores ingleses diziam João Pinto, eu já fui para lá um bocadinho avisado. Mas eu nem sequer podia desconfiar que a extensão do problema era tão grande. É que quando eu estou lá, ninguém atina com o meu nome. É impressionante. Quando eu me apresento a alguém, ou alguém me pede para dizer o meu nome, a maior parte das pessoas confunde-o com Joel. Acham que não é João, é Joel. Mas eu já fui chamado de tudo. Jau, Joao, Yoao e até J.O., que é o meu preferido já agora. Tudo. E eu admito que eu podia facilitar-lhes a vida. Eu podia, por exemplo, traduzir o meu nome para o inglês. Mas eu lembro bem de uma aula de inglês na escola, no segundo ciclo, não é? No 5º ou no 6º ano, em que eu decidi que ia apresentar-me ao meu professor e aos meus colegas com o meu nome em inglês, como John Philip. E até hoje em dia ainda sou gozado por isso. Por isso eu não queria traduzir o meu nome. Podia também utilizar o meu segundo nome, Filipe, mas esse é o nome do meu irmão. E por isso não é propriamente o nome com o qual eu me identifico mais. E a minha terceira hipótese era usar uma alcunha que os meus amigos me colocaram quando eu estava a estudar na escola aqui em Portugal, que é Joca. Mas o problema é que em Inglaterra, Joca significa demasiado... Joca soa demasiado parecido a joke, que para aqueles que não percebem inglês significa piada. E por isso eu não quero que ninguém ande por aí a dizer que eu sou uma piada, não é?
Portanto, vocês estão a ver a extensão do meu problema. E eu conto-vos tudo isto para dizer que esta questão da normalidade é uma questão muito relativa. Está dependente do contexto no qual nós nos encontramos. Neste caso, apanhar um avião de Portugal para a Inglaterra significa que o meu nome, que aqui, o nome João, não é só um dos nomes normais, mas é um dos nomes mais comuns, de repente transforma-se num nome exótico e quase impronunciável num outro contexto, simplesmente porque foge daquilo que é normal por lá. Isto, meus amigos, é um reflexo daquele processo que os académicos definem como o processo de alteridade. É aquele processo que define determinadas linhas que marcam aquilo que é normal e que qualquer pessoa que fuja dessas linhas, em qualquer categoria, como a questão dos nomes, por exemplo, é colocado na categoria do outro. E esta questão dos nomes é um bom exemplo que nós podemos utilizar para entender o processo de alteridade. Aqui em Portugal, por exemplo, o Estado português tem uma lista de nomes que são nomes permitidos. Ainda continua o mesmo, não é? Portanto, há uma lista de nomes permitidos, nomes próprios permitidos, que define exatamente que nomes e que grafia dos nomes se pode colocar a cidadãos portugueses nascidos cá. E se vocês forem cidadãos portugueses, vocês só podem escolher nomes que estejam naquela lista. Apenas cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade podem dar outros nomes que não sejam os nomes permitidos, mas para o fazerem têm de pedir autorização primeiro, e mesmo assim os nomes são classificados como não portugueses. Isto, meus amigos, é o processo de alteridade. É o dizer, aqui estão os nomes que são normais e tudo o que não está aqui é outro tipo de nomes. Olhar para os vossos olhos, apesar de não conseguir ver as vossas caras, olhar simplesmente para os vossos olhos neste momento, eu consigo imaginar que alguns de vocês se estejam a perguntar, mas Pastor João, onde é que quer chegar com tudo isto? E onde eu quero chegar é o seguinte, eu e o Pastor Dário entramos aqui há pouco tempo, mas desde que entramos que o Pastor Dário nos tem desafiado, primeiro aos anciãos, depois ao restante Conselho de Igreja, a pensarmos em transformar a Igreja do Barreiro numa comunidade de refúgio. Mas para nós sermos uma comunidade de refúgio, nós temos de ser capazes de questionar as linhas que marcamos, de olhar para elas e tentar perceber se realmente estão bem marcadas ou não. Porque sim, é verdade que nós como adventistas muitas vezes temos sido vítimas deste processo de alteridade por parte de outros, em questões como o sábado, ou o facto de nós não comermos carne de porco. Alguns assuntos que fazem muita gente olhar para nós, perceber que nós não nos enquadramos nas linhas que eles definiram e dizer assim, epá, aqueles não são normais, pois não? Mas a verdade é que nós próprios também somos agentes deste processo de alteridade. Nós também desenhamos certas linhas no chão e colocamos alguns dos nossos irmãos fora dessas linhas. E eu creio que é importante nós olharmos para essas linhas e perguntarmos quem são os irmãos que estão fora. Quem são os irmãos que, em vez de nós os vermos como normais, são o outro para nós. Talvez o outro seja aquele amigo que ouve música da qual nós não gostamos assim tanto. Ou aquele irmão que tem umas ideias mais criativas e que até gostava de fazer um programa diferente de vez em quando, mas que nós não deixamos. Talvez seja aquela rapariga que pensa de forma ligeiramente diferente de nós. Ou o jovenzinho que tem perguntas às quais nós das quais nós não gostamos nem queremos assim tanto responder. Meus amigos, se nós realmente queremos tornar a Igreja do Barreiro numa comunidade de refúgio, nós temos de ser capazes de questionar
as linhas que traçamos no chão e ver os irmãos que estão para além dessas linhas. Temos de ser capazes de criar uma comunidade onde todos, e eu digo todos, realmente sintam que se podem aproximar de Deus, independente da maneira como pensam, da forma como vestem, dos programas que querem ou não fazer e até das questões que têm. E claro que isto não significa que nós vamos colocar em causa os nossos valores. Sabemos bem naquilo que acreditamos e no porquê de acreditarmos naquilo em que acreditamos, mas temos de ser capazes de olhar para as linhas que traçamos e distinguir entre o que é essencial e o que não é essencial. Porque a realidade é que muitas vezes aqueles irmãos e irmãs nossos que estão nas margens da igreja não estão lá simplesmente porque quiseram estar. Estão lá porque nós, que estamos na maioria, traçamos linhas que talvez até não sejam assim tão essenciais, mas que os fizeram sentir que não fazem parte desta nossa comunidade. E se isso é verdade, então só nós podemos desfazer esse trabalho. Só nós podemos traçar outras linhas que os incluam, que os tragam para dentro e que os levem mais perto de Cristo e mais perto do Deus que todos nós acreditamos, no Deus em que todos nós acreditamos e no Deus que todos nós queremos adorar. E quando formos capazes de fazer esse trabalho, muito mais dificilmente vamos cair na tentação de olhar para um destes nossos irmãos como o outro. E muito mais dificilmente nós iremos perguntar-nos: epá, estes não são normais, pois não? Quando eu estava em Inglaterra e passava por algum momento em que me sentia um pouco mais excluído da sociedade, como por exemplo no dia a seguir ao referendo do Brexit, ou quando alguém me pedia 1000 vezes para repetir o meu nome, eu encontrava paz e conforto na ideia de um Jesus que sempre demonstrou carinho e atenção ao longo de toda a sua vida e ministério por aqueles que não eram normais e que de forma constante e sustentada fez um esforço para incluir todos, especialmente aqueles que tinham sido colocados na categoria do outro. E por isso, ao terminar este sermão esta manhã, dentro desta quadra natalícia que vivemos, em que mais uma vez celebramos o nascimento de Jesus, e depois de um ano em que creio que todos nós percebemos o quão volátil é a normalidade, eu gostava de vos lançar um convite e lançar-vos também um desafio. Por um lado, convidar-vos a celebrarem e a lembrarem-se deste Jesus. Um Jesus que fez tudo por tudo para incluir aqueles que tinham sido excluídos da sua sociedade. Que fez tudo por tudo para servir aqueles que não eram considerados como normais. Mas eu gostava também de vos desafiar a que possamos juntos ir buscar inspiração a este Jesus. Que nos possamos empatizar com o outro da mesma forma que Jesus o fez. Que possamos questionar as linhas que traçamos e distinguir entre aquilo que é essencial e não é essencial. Para que ao seguir as pisadas daquele que era considerado como não sendo normal pela sua sociedade, possamos olhar de forma diferente para os nossos irmãos e irmãs que estão nas margens. Que possamos trabalhar juntos para a sua inclusão e que ao fazer isso realmente possamos criar uma comunidade de refúgio aqui na Igreja do Barreiro já hoje. Uma comunidade que reflete realmente o caráter e os valores daquele menino que cujo nascimento foi anunciado a Maria há cerca de 2000 anos atrás. E essa, meus queridos, é a minha oração para todos nós esta manhã. Amém.